O fim das perseguições da Igreja primitiva, promovido pelo imperador Constantino, não foi uma vitória ou uma derrota para o cristianismo atual. Como pode a religião ser tão cruel e manipuladora, a ponto de dizer que o que está escrito nas Escrituras está falando diretamente para nós? Ora, fazem isto para manipular as mentes com ideias de que eles são continuações dos guias da Igreja primitiva, na pregação das boas novas do Messias Jesus. Um exemplo disto é a passagem da Epístola aos Hebreus, 13, 7 e 17. A carta aos Hebreus foram escritas para nós? Resposta: não, só para eles. De quais guias a carta estava se referindo? Resposta: ela estava se referindo aos guias de sua época. Existiam pastores em Israel? Resposta: não, só existiam os anciãos do povo e os sacerdotes, mas a carta era para os novos convertidos, se afastar do sacerdócio levítico, e serem guiados pelos guias citados. Porque, em algumas traduções, eles colocaram a palavra pastores. Resposta: é no sentido de manipulação, para quem ler tem a ideia de que está falando de obedecer pastores hoje em dia. Outra manipulação da religião se deu quando, por quase 3 séculos de perseguições contra a Igreja primitiva, um tal de imperador Constantino encerrou com a perseguição no ano 313 DC, declarada no Edito de Milão. Mas ao invés de deixar a pregação fluir livremente, ele levantou homens fraudulentos para erguer sua própria comunidade, sendo esta agora falando sobre um evangelho misturado com luxúrias, paganismo e politeísmo, apagando totalmente a sã doutrina ensinada na Igreja primitiva. Sendo que os exemplos da Igreja primitiva foram registrados para vermos o lado certo e o errado. O problema é que no protestantismo em 1517, com a reforma de Martim Lutero, as comunidades cristãs, ao invés de continuar com os exemplos dos da Igreja primitiva, preferiram se espelhar em homens corruptos e fraudadores do povo. Instituído por Constantino, e a sua ideia de falsos templos de pedras, levantando homens como líderes dos demais, trocando as palavras, deixadas transliteradas do grego como apóstolos, Cristo, presbíteros, bispos e diáconos, sem suas devidas traduções, para exercerem cargos que nunca foram exercidos e nem alvejados pelos da Igreja primitiva. Aí, você vê até onde vai a mentira da religião, que faz você acreditar em homens corruptos de entendimentos, e abandonar os verdadeiros exemplos deixados pelos da Igreja primitiva. Atos dos Apóstolos 20:29. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. Versículo 30. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Sabe onde eles estão? Ao seu lado, te enganando o tempo todo, fazendo você seguir seus preceitos, não os do Messias Jesus. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.